Eis que uma mulher grita, então, ouvindo Jesus falar, muito admirada com a sua autoridade e o seu ensinamento, que alegria deve habitar o coração de sua mãe. Que alegria ter um filho assim. Hoje, porém, eu não quero falar da alegria dela. Eu quero falar das lágrimas de Nossa Senhora. Isso porque ontem nós celebramos o 179º aniversário da maravilhosa aparição de Nossa Senhora na França, em La Salette, na montanha da Salette. E ali Nossa Senhora apareceu chorando. Eu quero falar sobre isso. Também pelo fato de que esta devoção marial é a nossa primeira devoção de congregação. Permita que eu diga isso. Sendo que a nossa congregação, a dos religiosos de São Vicente de Paulo, que foi fundada 1 ano antes da aparição, recebeu por missão especialíssima ser a única congregação em Paris encarregada da divulgação desta devoção desde o início. O que aconteceu? Nossa Senhora apareceu a 2 crianças, Melânia e Maximino. Melânia tinha 15 anos incompletos, Maximino 11. Eram muito pobres e letrados. Melânia gostava muito do recolhimento, de estar sozinha, e Maximino era um menino muito bom. Muito pobres, então eles estavam ajudando os seus pais. Naquela ocasião em que o pastor responsável pelas 2 vacas e as 2 cabras ficou doente. Então, recorreram àquelas crianças para que eles tivessem algum ganho através desse trabalho, que não era assim tão complicado. E eis que eles, então, conhecem-se no dia 18 de setembro e começam já a trabalhar juntos, a pastorear no dia 18. No dia seguinte, eis que eles retomam a atividade e, depois de terem ouvido ao longe os sinos tocarem para o Ângelus, na cidade de Cor, onde eles nasceram, no sopé da montanha, eles se recolhem em oração, tomam uma refeição frugal e vão fazer a siesta, cada um no seu cantinho. Eis que eles acordam assustados, pensando assim: dormimos demais, será que os animais estão por aqui? Primeira surpresa, os animais estavam ali pertinho, deitados, tranquilos. Segunda surpresa, mais importante, eles veem de uma maneira assim surpreendente um globo de luz que, segundo eles, brilhava mais do que o sol no meio-dia. Curiosos, eles se aproximam desta aparição e eis que este globo se abre e aparece uma mulher que brilha muito mais do que o globo, segundo o relato deles. Esta mulher está sentada com os cotovelos sobre as pernas, sobre os joelhos, com as mãos no rosto, chorando. E eles dirão, numa determinada ocasião, ela chorava mesmo, como uma mamãe que tivesse apanhado dos seus filhos. Parecia uma mãe que tinha sido agredida pelos seus filhos e chorava por dupla tristeza. Eles então se aproximam, curiosos, e ela se ergue, e sempre chorando, derramando lágrimas, o que, segundo os videntes, não alterou em nada o ar soberano daquela senhora. Não alterou em nada a beleza daquela senhora e rainha. E diziam eles, inclusive, os olhos brilhavam mais do que o brilhante mais precioso, eram como 2 sóis. E as lágrimas caíam abundantemente, e ela dizia, lamentando: é necessário que os homens mudem, que mudem de vida, porque eu estou tendo muita dificuldade para sustentar o braço do meu filho. O braço do filho quer dizer a ação iminente da misericórdia de Deus por conta dos pecados daquele povo naquela época. Se comparássemos aqueles pecados com os pecados que nós temos hoje. Então Nossa Senhora dizia: eu estou segurando o braço do meu filho, e como está difícil, porque afinal de contas, e vai dando uma curta lista das faltas próprias daquela época. Quantas blasfêmias! Os homens, por exemplo, saem para o trabalho e não ficam sem dizer o nome do meu filho em frases blasfemas. Ou então, Deus deu 6 dias de trabalho e 1 para o descanso, e o que se faz? Trabalha-se, e de maneira servil, ou seja, realizam-se trabalhos servis no domingo. Não se vai à missa.
e realizam-se trabalhos servis. Vejam só, isso naquela época, o que Nossa Senhora diria de tantos de nossos contemporâneos e de nós mesmos quando não somos vigilantes suficientemente. A importância de se guardar domingos e festas, a importância de se cumprir o terceiro mandamento da lei de Deus e do mandamento da igreja correspondente, que nos obriga a santificar o dia pela missa. Claro, nós sabemos que há situações que impedem, impedimento grave, gravemente proporcional. Não estou falando de impedimento, estou falando da situação em que podemos e, portanto, devemos. Sim, Nossa Senhora se lamentava pelo não cumprimento do preceito dominical, dizendo que isso desagradava muito o seu filho e que atraía justamente uma certa ação de justiça. E ela dizia, sim, e há ainda essas blasfêmias que são ditas. Alguém, por exemplo, está contrariado e já xinga a Deus. Já diz impropérios contra o nome de Deus. E disse ainda, na quaresma, as pessoas correm para o açougue comprando quantidades e toda a variedade de carnes como cães. Lembrando a importância, por exemplo, do jejum e da abstinência, muitas vezes as pessoas, nossos contemporâneos, tratam isso tudo como se fosse um nada, coisa sem importância. Mas trata-se de ofensa a Deus. Ofensa a Deus, agressão a Deus. É como se nós fizéssemos mal a Jesus. Ora, uma mãe, ela se entristece quando os filhos vivem uma condição de inimizade. O pecado nos coloca numa situação de inimizade com relação a Deus. Nós somos filhos de Deus e filhos de Nossa Senhora na ordem da graça. E como ela se entristece quando nós, filhos dela, na ordem da graça, ofendemos o seu Filho, Jesus Cristo. Aí ela pergunta, durante a aparição, para Melânia, minha filha, você tem feito tuas orações? Sim. Você tem feito bem as tuas orações? Ela é. Minha filha, é necessário pelo menos, ao acordar e ao dormir, uma Ave Maria, um Pai Nosso, e se você puder fazer mais, diga mais. Essas são palavras textuais, o que ela disse. Ou seja, lembrando a importância de coisas simples na nossa vida de cristãos, é claro que nós aqui, quando nós ouvimos Nossa Senhora dizer pelo menos um Pai Nosso e Ave Maria, o nosso coração amoroso com relação a Deus e com relação a ela dirá, mas minha mãe, eu faço mais do que isso, e com muita alegria e gratidão. Que bom. Ainda uma parte controversa, caros fiéis, na mensagem da Salete. Controversa porque alguns dizem, não é certeza que tenha sido dito, mas enfim, o que teria sido dito e que é controverso? Que muitos iriam abandonar a fé, que muitos sacerdotes, por exemplo, iriam desviar-se da sua missão. Sacerdotes e consagrados não iriam viver, muitos, em grande número, em conformidade com o seu estado santo. Iriam crucificar de novo a Nosso Senhor, palavras graves, e estas aqui em particular vêm direto ao meu coração. Ora, polêmica à parte, quando eu olho a situação atual, eu vejo que estas palavras correspondem concretamente a tantas situações concretas. E eu oro sim por todos nós, e em particular por mim mesmo. Nossa Senhora, ela trazia uma tiara de ouro e uma cruz, um crucifixo de ouro no peito. Ela estava ornada de flores na cabeça, em torno do colo e nos pés. E trazia assim esse crucifixo com duas ferramentas, o martelo de um lado e uma turquesa do outro. Isso significa o quê? Significa que, de um lado, há aqueles que crucificam nosso Senhor através de uma vida desordenada. Em compensação, há aqueles que, por conta do seu amor, do seu sacrifício, da sua dedicação, trazem grande alívio ao coração de nosso Deus, arrancando os espinhos e os cravos, trazendo alívio a nosso Senhor. Estes símbolos são tão eloquentes e falam, por exemplo, que nós podemos fazer escolhas bem diferentes com relação a nosso Senhor.
trazendo alegria ao coração de Deus, alegria a Nossa Senhora, enxugando suas lágrimas, não ofendendo o nosso Senhor, evitando o pecado e ainda reparando, fazendo algo para reparar as tantas e graves ofensas e injúrias que também nós tantas vezes cometemos, como tantas orações dizem daquelas que fazemos aqui. A mensagem de Nossa Senhora da Salete, como toda mensagem marial autêntica, é sempre atual. Mas eu percebo que ela é de uma particular atualidade, mesmo mais do que com relação àquela época. Eu peço simplesmente a ela, a Nossa Senhora da Salete, que nós invocamos na nossa congregação e no mundo, aqueles que têm a devoção, a Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, que nos obtenha a graça de sofrer com ela, de participar das dores dela, de participar das dores de nosso Senhor, para expiar tanta desordem e trazer conforto e alívio para os santos corações. O Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria. Por que também trouxe isso? É dito que ela é mãe de nosso Senhor e nossa mãe também. Como toda boa mãe, ela alerta, educa, corrige, orienta. O que ela fez ali tem um alcance muito maior do que aquele curto espaço de tempo. Por exemplo, entre o dia 19 e o dia 21, e nas semanas que se seguiram ao 21, por que 21? Porque naquela data começaram as peregrinações. Só em 1852 é que a devoção foi realmente reconhecida, e já no final do século XIX o santuário foi completado. É uma das devoções mariais reconhecidas oficialmente pela Igreja Católica. E eu, como religioso de São Vicente de Paulo, fico muito feliz de poder, na minha missão, não só viver essa devoção, mas propagá-la. Lembrando que ela é nossa mãe, muito atenta, que nos ama e corrige, nos eleva e faz de tudo para que nós tenhamos a alegria da salvação e da santificação, a alegria que é dela, e em primeiro lugar de Deus. Lembrando que eu disse mais de uma vez aqui nos últimos dias, mais alegria tem Deus pela nossa salvação e santificação do que nós mesmos. Em segundo lugar, depois de Deus, mais alegria, muito mais, tem Nossa Senhora pela nossa santificação e salvação eterna do que nós mesmos. E muito mais zelo tem ela do que nós mesmos. Então, que ela nos auxilie. Nossa Senhora da Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.